Olá, como vai, turma? Esta é a nossa 11ª videoaula da disciplina Matemática aplicada à Economia, do professor Ricardo Luiz Chaves Feijó. Não se esqueçam de deixar o seu like e fazer os seus comentários, ok? Muito bem, como sempre, teremos, em algum ponto nessa aula, uma questão que será ditada, e essa questão deve ser entregue no prazo de até uma semana. Tá bom? Então vamos à aula. O tema da aula de hoje continua as equações adiferenças que vimos tratando na aula anterior. E aqui eu vou dar um método qualitativo, gráfico, de avaliar as equações adiferenças não lineares. Tá? Então é uma técnica gráfica para lidar com casos de não linearidade, no caso de equações adiferenças de primeira ordem. Trata-se de um método de fácil aplicação que permite análises qualitativas do problema. É um método de ampla aplicação, embora limitado. Ele permite apenas conclusões qualitativas, ele não serve por uma análise quantitativa mais precisa. Então vejamos as técnicas desse método gráfico. Bom, novamente vamos trabalhar com diagramas de fase, mas agora no caso de equações discretas, equações de diferenças. Suponha a existência de equações de diferenças de primeira ordem, em que apareça, portanto, só os termos yt mais 1 e yt. Y subíndice t mais 1 e yt, que a gente representa, indicando a posição de duas variáveis dependentes discretas em dois intervalos sucessivos ou vizinhos, o yt e o yt mais 1. Bom, a equação pode ser não linear, porque o método gráfico, de fato, é bastante geral. Por equação linear, entenda-se equações cujas potências aparecem acima de 1, na variável dependente, nas suas várias defasagens, com potências acima de 1, 2, 3, etc. Ou quando aparecem funções trigonométricas, funções logarítmicas e etc. Exemplos: yt mais 1 mais yt elevado ao cubo é igual a 5. Então, como a potência aí é 3, ela é não linear. Ou yt mais 1 mais seno de yt menos logaritmo de yt igual a 3. Como a função envolve seno e log, é uma função não linear também, uma equação a diferenças de primeira ordem, nesse caso não linear. Então, seja, portanto, genericamente, uma função yt mais 1 é f de yt. F de yt é uma função com qualquer grau de complexidade, pode ser uma função com potência acima de 1, pode ser uma função seno, uma função log, etc. Então, uma função genérica qualquer, naturalmente diferenciável. Aqui no caso o diferenciável não é importante porque nós estamos no campo das variáveis discretas. Okay. Uma função discreta qualquer, f de y de t, qualquer grau de dificuldade. Vamos ver como se desenham os diagramas de fase, no caso de equações de diferenças de primeira ordem. Vamos fazer a representação num plano que envolve dois eixos ortogonais, o yt, que é o valor da variável discreta no instante t, e yt mais 1, o valor da mesma variável no intervalo, melhor dizendo, t mais 1. No próximo slide, o gráfico vai mostrar uma representação genérica de um trajeto nesse diagrama, e a essa curva, a esse trajeto, chamamos de diagrama de fase. Aqui está um diagrama de fase. Veja o diagrama de fase para uma curva genérica. Aqui é uma curva monotônica decrescente, com um formato bastante curvilíneo, uma curva genérica. E você percebe que os pontos ao longo dessa curva relacionam o valor da variável discreta do intervalo t, yt, com o valor dessa mesma variável no intervalo subsequente, yt mais 1. Algumas observações. No caso contínuo, já tínhamos visto os nossos diagramas de fase. Naquele caso, representávamos nos eixos, no eixo da abscissa a variável dependente y, no eixo da ordenada a derivada de y, dy, dt. Pensando no caso discreto, o análogo seria representar no lugar da derivada uma variação discreta, delta yt, e no lugar do eixo da abscissa um yt, talvez. Mas nós vamos preferir construir o diagrama de fase usando yt mais 1 versus yt, a variável
no intervalo t e a variável no intervalo defasado t mais 1. Tá? E vamos analisar a trajetória que se forma a partir do diagrama de fase, a trajetória das variáveis, da variável dependente, por um processo que a gente chama processo de iteração. O gráfico do próximo slide vai mostrar como ocorre a interação, começando por um valor inicial y0. Então, vamos antecipar a ideia que sustenta a construção do gráfico. Então, dado um valor inicial de yt, no caso y0, aí eu rebato na curva para determinar o yt1, que é o yt no próximo período, depois de 0 é o período 1, y1 no eixo vertical, porque os eixos é yt e yt mais 1. Então, se o domínio é y0, a imagem é y1. Aí vamos usar a linha de 45 graus para rebater esse valor de y1 no eixo da abscissa. Tá? Então, com a linha de 45 graus, a gente obtém o mesmo valor y1 na abscissa. Tá? A abscissa que é onde está a variável yt. Então, a gente vai na abscissa de novo, partimos de y1 agora, não mais y0, y1, e pela linha de fase se vai a y2, rebatendo nessa linha, nessa curva. Depois, o y2, que se encontra no eixo yt mais 1, é refletido novamente na linha de 45 graus para o eixo da abscissa yt. Ok? Bom, partindo da abscissa yt, no caso y2, rebate-se na linha de fase, no diagrama de fase, e obtém-se o y3, e assim por diante. Então, volta para a abscissa em y3, rebate para y4, e assim por diante. Ok? No caso desse gráfico, que veremos no próximo slide, ocorre uma convergência a um yt de equilíbrio. Tá? Essa linha de fase ainda genérica é representada por uma equação do tipo yt mais 1 é igual a f1 y de t. Ok? Muito bem. Como que é obtido o y1? O y1 é f1 de y0, né? Que é o período anterior. O y2 é o f1 de y1 e assim por diante. Então, esse é o processo de iterativo. Você vai passo a passo. A partir do valor da variável dependente no instante, usando a linha de fase, você sabe o valor da variável no instante subsequente. Tá? Por que no próximo gráfico a trajetória temporal será convergente? O que explica essa convergência? A inclinação da linha de fase. Vocês verão que é a linha de fase de pouca inclinação, nessa figura, que leva a trajetórias convergentes. Linha de fase com inclinação superior a 45 graus produzem trajetórias divergentes. Então aqui está o diagrama de fase, representado pela linha de fase F1. Vocês estão vendo que essa linha de fase ela tem uma baixa inclinação, ela é mais próxima da horizontal do que da vertical, né? Ela é pouco inclinada. E vamos usar esse procedimento descrito começando do ponto y0. Olha só a reta de 45 graus tracejada. Né? Então a partir de y0, no diagrama estamos no ponto, na curva de fase, na linha de fase estamos no ponto A, que é o y1, que rebate y1. Vamos usar a linha de 45 graus para rebater o ponto no ponto B, para rebater o y1 no eixo da abscissa, ali está o y da abscissa, certo? Depois do y1 a gente rebate na linha de fase o valor y2 no ponto C, né? A variável dependente defasada, então um período para frente, então de y1 rebate para y2. Depois a gente projeta o y2 no eixo da abscissa pela linha de 45 graus, ali tem o y2, e aí você continua. Então, claramente, essa escada aí, esses degraus, eles vão ficando cada vez menor e vão convergindo para o ponto onde a linha de fase intercepta a reta de 45 graus. Então, nesse caso, existe um equilíbrio, né? É uma trajetória convergente. Com outras variedades básicas de linha de fase, com outras inclinações e outras características, se é monotônica crescente ou decrescente, gerará tipos específicos de trajetória temporal. Tá? Já vimos no gráfico anterior uma trajetória associada a uma trajetória convergente, associada a uma linha de fase convergente. No próximo gráfico mostraremos uma trajetória divergente associada a uma linha de fase divergente. Tá? Ela é divergente quando possui uma inclinação superior a 45 graus, ou quando a derivada for maior que 1. No caso, eu vou chamar essa nova linha de fase de F2, portanto, F2 linhas de yt é maior que 1. No caso anterior, veja, a derivada, ou seja, F' de F1', que
que é a derivada, a inclinação da curva, né, a derivada da curva num ponto yt qualquer, ela era positiva, portanto ela era maior que zero, a curva era monotônica crescente, e ela era pouco inclinada, portanto a derivada era menor que 1, então a derivada estava no intervalo entre 0 e 1. Suponha que o y inicial não seja o y de equilíbrio, que é exatamente quando a linha de fase cruza a reta de 45 graus. Vou chamar isso de y barra, é o ponto de equilíbrio. Supondo que seja diferente desse equilíbrio, do ponto de equilíbrio, qual que é o padrão de variação? Como se trata, nesse caso, de uma linha de fase bastante inclinada, o padrão, ou seja, a derivada maior que 1, tá certo? É um padrão divergente. Tá? Se trata de trajetória divergente. Tá? Apenas na intersecção com a reta de 45 graus, o yt é igual a yt mais 1. E se a reta estiver nesse ponto, que é o ponto E, ela permanece nesse ponto, mas a qualquer ponto fora desse equilíbrio ocorre uma trajetória divergente. Portanto, é um equilíbrio instável. Aqui está o gráfico. Vamos acompanhar o desenho. Né? Então, a reta de 45 graus, o cruzamento da linha de fase, que agora é a linha F2, a curva F2. O cruzamento dela com a reta de 45 graus é o ponto E. Tá? Aqui está o equilíbrio instável y barra. Tá? E vamos supor que eu tenho um ponto ligeiramente à direita do equilíbrio y barra. Vamos supor que a condição inicial seja y0, conforme mostra o gráfico. Portanto, rebate-se na linha de fase por y1, reflete o y no eixo da abscissa, depois rebate novamente por y2 e assim por diante. Olha, então a trajetória claramente é uma escada, é um degrau, uma sucessão de degraus, com alturas cada vez maior e a trajetória ela é divergente ou explosiva. Ok? Então, a primeira curva, a primeira linha de fase, a F1 de yt, levou a um equilíbrio estável, né, sem oscilação. Né? Esse movimento de degrau é um movimento sem oscilação. Tá? A linha F2, que é mais inclinada, resultou em trajetória temporal divergente, sem oscilação. Tá? Se o valor inicial estiver à direita do equilíbrio instável y barra, ela explode, ela se distancia cada vez mais à direita, se estiver à esquerda, ela se distancia cada vez mais à esquerda. Então, nos dois casos ocorre divergência sem oscilação. Tá? Isso porque ambas as curvas, ambas as linhas de fase, têm inclinação positiva, elas são monotônicas crescentes. Se as linhas de fase tiverem inclinação negativa, se forem negativamente inclinadas, ocorrerá movimentos oscilatórios. Ocorrerá o fenômeno muito conhecido dos economistas de ultrapassagem da marca de equilíbrio. Nos próximos gráficos, nós vamos representar o caso com linhas de fases decrescentes, monotônicas decrescentes, negativamente inclinadas. Nós vamos chamar de F3 e F4. Então, F3 de YT e F4 de YT. Na primeira curva, no F3' é menor que zero. Na segunda, no F4' é menor que zero. As duas são negativamente inclinadas. No caso de F3 de y de t, eu tenho uma linha de fase negativamente inclinada, mas que tem uma inclinação relativamente pequena, quer dizer, em módulo ela é menor que 45 graus. Tá? Nesse caso, ocorre uma trajetória oscilatória convergente. Tá? Ou seja, a extensão da ultrapassagem, tá? Há o fenômeno da ultrapassagem, mas a extensão dessa ultrapassagem é cada vez maior, ela tende a diminuir com o tempo em períodos sucessivos. Isso sempre ocorre para linhas negativamente inclinadas, pouco inclinadas. Tá? Entende-se por pouco inclinada o módulo dela, o módulo da derivada, né? Módulo de F3' menor que 1. Tá? É o gráfico, é o caso desse próximo gráfico. Então vocês estão vendo aí o diagrama de fase, num eixo YT, no outro YT mais 1, e a linha de fase F3, que é uma curva pouco inclinada. Ali está a reta de 45 graus, que serve para rebater o valor da ordenada no eixo da abscissa. Então você começa com y0. Então y0 na linha de fase associa com y1 lá no outro eixo. Depois rebate o y1 para o eixo da abscissa usando a linha de 45 graus. Depois sobe novamente até alcançar a linha de fase na altura y2. Tá? Porque y1 está relacionado a y2 na linha de fase. Ou y2 a y1 na linha de fase. Então chega no y2. Depois usa a reta de 45 graus para rebater o y2 no eixo da abscissa, que aí não está desenhado, mas seria um ponto à esquerda de y bar.
Depois, lá em cima, rebate verticalmente até o y3, que também não está representado, mas é algo entre y2 e y1. E depois o y3 é rebatido no eixo da abscissa, tá certo? Depois vira o y4, y5, assim por diante. Você percebe que é um movimento, né, oscilatório, né, em que os ciclos vão ficando cada vez menor, ele vai convergindo de modo oscilatório ao ponto E. É um movimento oscilatório convergente, associado a uma linha de fase negativamente inclinada e pouco inclinada. Tá? Então é esse caso, né? Linha de fase negativamente inclinada com inclinação menor que 45 graus. Vamos ver o caso em que ela é negativamente inclinada, mas a inclinação é maior do que 45 graus. Veremos no próximo gráfico que nesse caso a trajetória temporal continua sendo oscilatória porque a inclinação é negativa, mas agora ela é divergente porque é muito inclinada. Então tem esse fenômeno oscilatório que lembra a teia de aranha, mas note que a maneira como a teia é tecida nesse modelo é diferente. A teia é tecida em torno de uma linha de fase que contém a defasagem e a reta de 45 graus. No caso anterior, do modelo de oferta e demanda com oferta defasada, no modelo de teia de aranha, a aranha tecia a curva, vamos dizer assim, ao redor de uma curva de demanda e de uma curva de oferta com defasagem. Aqui é o caso de uma linha de fase, não é curva de oferta e demanda, é linha de fase, certo? Com linhas de fases negativamente inclinadas, ok? E aqui é o caso divergente porque elas são muito inclinadas, ou seja, a derivada é maior que 1. Então a derivada de f4, o módulo dessa derivada, é maior que 1. Vejamos então, aqui está o diagrama de fase para uma trajetória temporal oscilatória e divergente. Então, y0 seria um ponto de equilíbrio instável, onde a linha de fase cruza a reta de 45 graus, e vamos começar, podia ser um ponto à direita, vamos começar com um ponto à esquerda de y barra, perdão. Y0 está à esquerda de y barra. Então, y0, a linha de fase dá o y1, que é rebatido ali na reta de 45 graus, que dá o y2, que é rebatido na reta de 45 graus, e aí sobe verticalmente para dar o y3, rebate novamente, depois desce verticalmente para dar o y4 e assim por diante. Então vocês estão vendo como a teia está tecendo, né? A aranha está se afastando cada vez mais do ponto de equilíbrio, portanto é uma oscilação divergente ou explosiva. Resumindo a história, né? O sinal algébrico da inclinação da linha de fase diz se haverá oscilação. Inclinação positiva sem oscilação, inclinação negativa com oscilação. O valor da inclinação, ou seja, o módulo da derivada, né, a derivada de FI em módulo, pode ser menor ou maior que 1. Se for menor que 1, haverá convergência. Se for maior que 1, seja muito inclinada, haverá divergência. Tá? Pode ser que hajam linhas de fases com mudança na inclinação, quer dizer, que tenha trechos positivamente inclinados, outros trechos negativamente inclinados, que são casos mais complicados. Tá? E nesse caso, a convergência ou não convergência dependerá crucialmente do valor inicial do processo iterativo. Aí vai depender de como se inicia o processo iterativo. Ok? Bom, feito essa apresentação das linhas de fase, vejamos uma aplicação que é um modelo muito interessante, um modelo de mercado teto de preços, que é considerado um interessante exemplo de equação a diferenças não linear, tá? Que apresenta uma linha de fase com bicos. Então ela é não suave, ela não é diferenciável. Tá? Vamos voltar ao modelo de teia de aranha com oferta defasada, que nós já vimos, e recordemos a equação a diferenças que rege a dinâmica desse modelo. Nós tínhamos visto anteriormente, né? É o PT mais 1 mais delta sobre beta PT é igual a alfa mais gama sobre beta. Muito bem. Ou então, isolando no primeiro membro PT mais 1, no segundo membro PT, para a gente ver qual é a linha de fase associada a essa equação de diferenças, então fica PT mais 1 é igual a alfa mais gama sobre beta, menos gama sobre beta PT. Como os gregos são positivos, então delta sobre beta é positivo. Então trata-se de uma linha de fase de inclinação negativa, portanto o fenômeno da teia de aranha. Porque nós vimos que linhas de fase de inclinação negativa estão associadas a movimentos cíclicos oscilatórios. Né? Então é uma linha de fase linear, né? Ali é uma equação da reta que relaciona PT mais 1
PT, tem uma linha de fase PT mais 1F de PT linear. A derivada F' de PT, ela é negativa, porque tem aquele sinal menos ali, tá certo? E os gregos são positivos, é uma derivada negativa, tá? Portanto, movimento oscilatório. O módulo, aí sim, aí precisa analisar a relação entre gama e beta. Tá? Aí depende do valor específico dessas gregas. Então, se o gama for maior que beta, o módulo é maior que 1, e a gente sabe que no caso do módulo maior que 1, a oscilação é explosiva. Tá? Se o gama for menor que beta, o módulo é menor que 1, a oscilação é convergente. Tá? Muito bem. Então, esse é o modelo da teia de aranha tradicional. Agora, suponha que haja um teto legal de preços, P-chapéu. P-chapéu é um teto legal de preços, de forma que a linha de fase não pode ultrapassar essa altura, esse nível. Ela fica quebrada. Tá? A relação entre PT mais 1 e PT, ela vai no máximo até, o PT mais 1 vai no máximo até P chapéu dado um PT, porque existe um teto. Tá? Aqui está a representação dessa curva. Olha a linha de fase, que é essa curva mais escura. Então ela tem um trecho horizontal no nível do teto, P chapéu, e depois ela tem aquele formato decrescente normal dela, certo? Então aqui está a linha de fase associada ao modelo da teia de aranha lá da oferta defasada, tá certo? Então aparece aí sem problema. Tá? Uma curva, uma reta negativamente inclinada. Ok? Muito bem. Vamos acompanhar esse processo, começando do ponto P0. Então P0 rebate o P1 lá na linha de fase, depois reflete na reta de 45 graus, aí o valor correspondente na abscissa, depois rebate para ter o P2, depois sobe lá em cima para ter o P3, rebate, o P3 no eixo horizontal, aí desce para ter o P4, rebate, e aí ele vai fazendo esse movimento cíclico, né, com esses retângulos caminhando no sentido de aumentar, né, o tamanho do retângulo. Então ele vai fazendo essa caminhada para fora. Agora, quando ele chega em qualquer ponto à esquerda de cá, então se ele atinge a linha de 45 graus a um ponto à esquerda de cá, na hora que rebate lá em cima, olha, ele atinge uma altura, um nível constante, que é o P barra. E a partir daí, se você rebater esse valor, depois obter o P no período subsequente, depois rebate a reta de 45 graus, e na hora que você sobe novamente, você chega na mesma altura. Tá? Então, você interrompe a trajetória explosiva. Né? Então ele começa com trajetória explosiva, depois a trajetória ela é contida, ou seja, o retângulo se repete, tá certo? No mesmo tamanho, que esse efeito de contenção da explosão, ele é proporcionado, tá certo? Ele é devido à presença de um teto no preço de mercado. Então, note bem, né, a partir de um preço inicial P0, viceja um processo oscilatório divergente, com base na iteração, que leva em conta o segmento linear decrescente da linha de fase e a reta de 45 graus. Aí alcança um ponto de quebra em K. Tá? A partir desse ponto, a dobra é ignorada, tá certo? E o processo obedece à técnica de transposição PT-1, PT, né, pela linha de 45 graus. A partir de K, o processo iterativo é aprisionado num retângulo, passa a se repetir indefinidamente e os preços ficam oscilando entre um limite inferior, P til, e um teto, P chapéu. Fica em torno desses dois limites. Então, dado um preço inicial P0, se termina com um movimento cíclico perpétuo entre esses dois extremos. Ocorre oscilação explosiva até se alcançar o ponto de quebra. Aí aparece o teto. Aí o teto contém a tendência explosiva. Graças à presença do teto, ele impõe um processo de um ciclo limite, acaba bloqueando o movimento oscilatório divergente a partir do preço inicial, movimento oscilatório divergente produzido pela iteração, né, que leva em conta o segmento linear decrescente da linha de fase e a reta de 45 graus. Então, a explosão só encontra enquanto se estiver caminhando a interação ocorrer no trecho decrescente. Quando atinge o teto, aí contém a explosão e o movimento passa a ser simplesmente cíclico, repetido. A trajetória de preços nesse modelo com teto de mercados pode ser simplificada, né, pela seguinte condição, né? PT mais 1 é igual a P barra, se o PT for menor ou igual a K, que é o trecho horizontal,
E o outro trecho obedece à equação do modelo da teia de aranha no mercado com oferta defasada. Então, PT mais 1 é alfa mais gama sobre beta menos gama sobre beta PT. Isso ocorre quando o PT é maior que K. Tá? Então, nesse modelo, né, acaba ocorrendo oscilação uniforme. Tá? Veja que a oscilação uniforme ocorre mesmo quando a inclinação da linha de fase é diferente de menos 1, porque nós tínhamos visto anteriormente que quando a inclinação da linha de fase é menos 1, ocorre a oscilação uniforme. Mas ela pode ocorrer também pelo efeito de quebra, que é o caso desse exemplo. Tá? Então, oscilações uniformes também podem ser produzidas em linha de fase não lineares, não apenas em linhas de fase lineares com inclinação menos 1. Tá? Nós vimos anteriormente, né, que linha de fase muito inclinada, com inclinação acima de 1, é explosiva a oscilação. Linha de fase com inclinação menor que 1, a oscilação ela é convergente. E se for 1? Se for 1, a oscilação é constante. Certo? Se essa for a inclinação, que é uma reta, que inclinação constante igual a menos 1, uma reta negativamente inclinada, certo? Cuja inclinação seja menos 1. Nesse caso, a gente obteve uma reta com qualquer inclinação, que depende de gama sobre beta, quer dizer, com qualquer módulo, a inclinação é negativa, mas com qualquer módulo, mas que tem um teto de gasto. Então, o próprio fenômeno, a própria presença do teto de gasto, serve para conter a trajetória explosiva, né, e gera ao fim e ao cabo, oscilação uniforme, tá bom? Então, essa é a nossa aula de hoje, e vamos ditar a questão no final, né? Então, eu quero que vocês observem a página 544, no bloco de exercícios 17.6, a questão 2. Tá? Essa é a questão que eu quero que vocês resolvam e me entreguem no prazo de uma semana, ok? Muito obrigado.